Olá, pessoal. Quero estar desejando para todos vocês aí uma paz do Senhor Jesus, amém? Pessoal, mais uma vez estou passando por aqui, né, para poder estar falando um pouco com todos vocês, tá bom? Embora este canal não pertence a mim, mas pertence à minha esposa, nossa irmã Joelma, eu simplesmente estou ao lado dela, pessoal, dando esse pequeno suporte a ela, tá bom? Quero também estar aproveitando, estar pedindo aí a todos vocês deixarem aí aquele like, pessoal, né? Compartilha aí os nossos vídeos com mais pessoas. Certamente a gente vai estar entendendo que vocês estão gostando aí do nosso canal, tá bom, pessoal? Não deixa aí de ver aí, né, os nossos vídeos e também compartilhar, tá bom? Pessoal, eu quero estar aproveitando, eu quero estar deixando aqui uma palavra de Deus neste momento, né? Eu quero estar deixando aqui uma palavra rapidamente de Deus para o coração de cada um de vocês, tá bom? Pessoal, eu quero aqui estar falando sobre três grandes homens de Deus, né? Eu quero aqui estar falando sobre Jesus, sobre Moisés e sobre Samuel, né? Eu quero aqui estar falando um pouco com vocês os ofícios, né, que eles exerceram, né? Cada um deles exerceram três ofícios, né? Podemos ver que esses homens, quando eles estiveram sobre esta terra, pessoal, eles fizeram aí uma grande diferença, né? Jesus, Moisés e Samuel. Jesus é sem comentários, né? Jesus, ele foi uma pessoa diferenciada, né? Ele foi uma pessoa extraordinária, uma pessoa que se destacou, né? Ele se destacou de uma forma tremenda, né? De uma forma tremenda. Então, assim, Jesus, por isso que Jesus, ele é o autor da Bíblia, né? Mas eu quero estar falando sobre esses três personagens, né? O primeiro personagem que eu quero falar para todos vocês é sobre Moisés, né? Eu disse que cada um deles tiveram aí três ofícios, né? Tiveram três ofícios. Moisés foi profeta, Moisés foi legislador e Moisés foi pastor, né? Profeta, pessoal, porque ele profetizou, né? Ele aí, sobre as ordenanças de Deus, agora ele teria que profetizar para Israel, né? E legislador, porque ele criou as leis, né? Deus, ele deu aí esse privilégio a Moisés, dele estar criando aí as leis, né? Quando ele subiu lá no monte, que Deus agora falou com ele, né? Para que ele pegasse uma tábua e escrevesse ali os 10 mandamentos naquela tábua, né? Então ali ele estava ali criando as leis de Deus. Então Moisés, ele foi considerado aí um grande legislador de Israel. E profeta e pastor, pessoal, porque ele soube desempenhar aí um bom papel, né, de pastor, né? Ou seja, ele soube pastorear o povo de Israel, né? Então ele soube desempenhar bem aí esse papel de pastor, né? Agora falando um pouco aí de Samuel, Samuel também ele exerceu três ofícios, né? O primeiro ofício foi de profeta, o segundo sacerdote e o terceiro juiz. Profeta porque Samuel também ele teve que profetizar. Ele teve que profetizar para o povo de Israel, né? Assim como Moisés profetizou na sua época, agora seria a vez do profeta Samuel também profetizar para o povo, né? E o segundo aí ofício, né, foi de sacerdote. Ele teve toda a capacidade, pessoal, de ensinar o povo de Israel, né? Ele teve toda
toda a capacidade de ensinar o povo de Israel. O povo de Israel havia negligenciado aí as leis de Deus, né? Eles haviam aí negligenciado, havia aí profanado as leis de Deus. Agora precisou agora do sacerdote Samuel ensinar o povo, né? A se voltar novamente para Deus. Então ele teve aí esse ofício também de sacerdote. E o terceiro ofício que ele teve foi de juiz, pessoal. Além dele ser um defensor de Israel, ele também foi juiz para poder julgar Israel. Ele teve a capacidade não somente de ser um defensor, mas ele teve a capacidade de julgar também Israel, assim como muitos foram julgados pelo profeta Samuel. Agora, falando um pouco sobre Jesus, pessoal. Jesus também foi um deles que exerceu 3 ofícios. Jesus ele foi profeta, foi sacerdote e foi rei. Profeta porque vocês lembram naquela ocasião que Jesus esteve diante daquela mulher desesperada por causa da perda do seu filho, né? Aquela viúva de Naim, ali no livro de Lucas, capítulo 7, no versículo 11, podemos ver que aquela mulher já tinha perdido o marido, agora ela havia perdido agora também o seu filho, né? E agora Jesus ele se compadece para com aquela mulher, né? Jesus ele se compadeceu para com aquela mulher, né? Jesus ele se comoveu, né? Com a dor daquela mulher. Agora Jesus ele se dispõe agora a estender as suas mãos para poder ressuscitar aquele menino, né? E o milagre acabou acontecendo, pessoal, né? Aquele menino que havia morrido, agora aquele menino ressuscitou por causa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos que estavam em volta de Jesus ali ficaram pasmados e eles disseram o seguinte: um grande profeta se levantou entre nós. Olha aí aquelas pessoas qualificando Jesus como um grande profeta, né? Então Jesus ele foi, como eu disse, né? Ele foi profeta, sacerdote e juiz. Sacerdote porque quando Jesus esteve lá naquela cruz do Calvário, quando Jesus ele morre, pessoal, a Bíblia diz que aquele véu agora se rasga de cima a baixo, né? Nos dando aí o livre o livre acesso com Deus, a Deus, melhor dizendo, né? Quando Jesus ele morre, aquele véu se rasga de cima a baixo, nos dando aí este grande acesso a Deus, né? Todos nós agora temos aí acesso aí com Deus, né? Podemos falar com Deus. Antes, nenhum de nós antes tinha aí esse acesso, né? Como todos nós temos hoje, não é verdade? Então Jesus nos deu esse direito. Por isso que Jesus ele é considerado, pessoal, como o sumo sacerdote. E rei, porque o nosso mestre, ele é considerado o rei dos reis, né? Podemos ver que lá na cruz do Calvário, eles tentaram humilhar Jesus, colocando uma coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus. Mas não sabendo eles que agora um Jesus ressurreto, Jesus agora virá como uma coroa de ouro, né? E intitulado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá bom, pessoal? Então fica aí essa palavra para todos vocês, tá bom? E desde já eu quero estar agradecendo aí a atenção de cada um de vocês. Eu sei que tem muitas pessoas aí me assistindo, ouvindo aí essa humilde palavra, que essa palavra aí venha mexer aí no seu coração neste momento, tá bom? Que o Senhor nosso Deus possa estar abençoando a vida e o lar e a família de cada um de vocês. Que Deus abençoe, pessoal.